mundo muçulmano é muito grande. É uma cultura fascinante e riquíssima. Conhecer o mundo muçulmano nos enriquece pessoalmente, nos enriquece intelectualmente, aumenta a nossa cultura e nos enriquece também espiritualmente. Por isso eu quero convidá-lo para que nós iniciemos essa pequena caminhada pelo mundo muçulmano hoje. Evidentemente, você ainda não conhece. Essa é uma pequena introdução ao islamismo. Evidentemente, se você quiser conhecer mais, será preciso fazer leituras, ler artigos, conversar com pessoas, assistir filmes. Aliás, assistir filmes é uma maneira muito especial e prazerosa de se conhecer uma cultura. E a cultura muçulmana, a cultura árabe, não deixa de ser algo que pode ser aprendido através de filmes. E também, quem sabe você fazer uma pequena viagem de curto prazo, futuramente, para um país muçulmano. Hoje, portanto, é apenas um pequeno descortinar a respeito da cultura do mundo muçulmano e, especialmente, a respeito do islamismo. Mohammed recebeu diretamente do anjo Gabriel a revelação do Alcorão entre os anos 610 e 632 depois de Cristo. Embora Mohammed fosse analfabeto, ele era um homem extremamente carismático e ele gostava de se retirar, ir para as montanhas, para uma caverna, para meditar. Ali costumava passar muitos dias, fazia suas meditações e também jejuava. Foi numa dessas ocasiões que, pela primeira vez, o anjo Gabriel apareceu para Mohammed e disse para ele assim: Mohammed, recita, Mohammed, o que eu vou falar para você. Nós podemos definir muçulmano como aquele que se submete à vontade de Deus, aquele que se submete a Deus. E nós poderíamos dizer, nesse sentido, que todo aquele que é um seguidor, que é um discípulo verdadeiro de Jesus, que se submete à vontade de Deus, poderia até, se fosse o caso, considerar-se um muçulmano. O islamismo está fundamentado, está alicerçado naquilo que costuma se chamar 5 pilares do Islã. São eles: a fé, as orações, as esmolas, o jejum, conhecido também como Ramadã, e a peregrinação, que em árabe também é conhecida como Hajj. É uma religião muito simples. Se alguém quer tornar-se islâmico, ele deve comparecer diante das autoridades, de preferência na mesquita, e deve dizer a frase: não há outro Deus além de Alá, e Mohammed é o seu profeta. Em alguns segmentos do islamismo, basta dizer uma vez, em outros, é preciso repetir por 3 vezes. Não há outro Deus além de Alá, e Mohammed é o seu profeta. As orações
são o pilar e a prática diária. Começa de manhã e vai se desenvolvendo durante o dia e termina à noite. Começa antes do pôr do sol e a última oração, a quinta oração, termina depois do pôr do sol. As demais práticas do islamismo são mais diferentes. Elas não são diárias, elas não são uma prática diária, mas elas acontecem mais eventualmente, exceto a leitura do Alcorão, que pode ser praticada além das orações. A leitura do Alcorão pode ser praticada diariamente. As demais, as esmolas, o jejum, a peregrinação, a própria profissão de fé, confissão de fé, são mais pontuais. Há muitos conceitos, há muitas ideias erradas no inconsciente coletivo ocidental a respeito do islamismo. Muitas coisas que, na verdade, não passam de mitos se comparados à realidade do islamismo. E nós queremos apresentar agora pelo menos 7 mitos que as pessoas têm como se fossem verdades, como se fossem a prática do islamismo. Mas, na verdade, eles não passam de mitos. Mito número 1. Todo muçulmano é árabe. O que nós chamamos de mundo muçulmano compreende uma região que vai desde o Marrocos até a Indonésia. Ou seja, existe um grande número de povos não árabes que seguem o islamismo. Aqui vemos o rosto de alguns muçulmanos de diferentes países, raças, cores, línguas e culturas, e nenhum deles é árabe. Calcula-se que no mundo há aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos, mas apenas 20% dos muçulmanos são árabes. Existem 3.369 povos muçulmanos. Apenas 290 deles são árabes. Mito número 2. Todo muçulmano é terrorista. Esse é um dos mitos, dos preconceitos mais devastadores que estão no coração e na mente das pessoas. Ele faz com que milhares de pessoas, aliás, milhões de pessoas, considerem os muçulmanos e o islamismo o grande inimigo do Ocidente. Faz com que muita gente realmente odeie os muçulmanos. Mas isso não passa de um mito. Por exemplo, você por acaso já viu uma anaconda? Ou você já viu o filme Anaconda? Ou já ouviu falar nesse filme Anaconda? Anaconda é um filme que mostra uma serpente gigante que devora as pessoas. Anaconda é a nossa sucuri, é a cobra sucuri. Ela não é uma cobra grande, mas está muito longe de ser uma cobra gigante. E depois que esse filme entrou em cartaz e fez sucesso no mundo inteiro, muitos estrangeiros creem que existem anacondas soltas pelas cidades brasileiras. Muitos, inclusive, têm medo de vir ao Brasil por causa disso. Isso nada mais é do que um mito, do que um preconceito. Esse é um medo infundado.
Não existe anaconda solta pelas ruas brasileiras. E o mesmo acontece em relação aos muçulmanos e ao terrorismo. O terrorismo é estranho ao islamismo tradicional. O terrorismo, como nós o conhecemos hoje, é fruto do movimento muçulmano moderno, do movimento radical muçulmano moderno. Existe sim a jihad, que faz parte da doutrina do Alcorão, mas é uma doutrina que hoje é interpretada de uma maneira bastante diferente. A jihad, como está no Alcorão, hoje é entendida como a defesa intransigente, uma guerra intransigente em defesa do islamismo. A jihad aconteceu no passado, no tempo que muitas nações faziam as suas conquistas através dos seus exércitos, nos descobrimentos e etc. Mas no islamismo tradicional, o terrorismo é completamente estranho como nós o temos hoje. Para se ter uma ideia, apenas 1% dos muçulmanos se envolvem diretamente com o terrorismo. E a maioria das vítimas do terrorismo moderno são os próprios muçulmanos. A maioria dos muçulmanos são gente como a gente, pessoas como eu e você, que querem crescer espiritualmente, crescer materialmente, querem casar, ter filhos, querem que os seus filhos estudem, querem sustentar as suas famílias e, na verdade, têm grande preocupação que seus filhos se tornem terroristas. Mito número 3. Todo muçulmano é rico. Eu quero ilustrar esse mito de que todo muçulmano é rico com essa história muito interessante e engraçada. Abre aspas. Um estudante árabe envia um e-mail para o seu pai dizendo: Pai, Berlim é linda, as pessoas são muito boas e eu gosto muito daqui. Mas, pai, eu estou um pouco envergonhado ao chegar na universidade com meu Ferrari de ouro puro, enquanto meus professores e muitos dos meus amigos, estudantes, vão para a escola de trem. Assina seu filho Nasser. No dia seguinte, Nasser recebe a resposta de seu e-mail do pai. Meu caro e amado filho, transferi 20 milhões de dólares americanos para a sua conta. Pare de nos envergonhar. Vá e compre um trem para você também. Com amor, seu pai. Nas estatísticas do mundo muçulmano, descobrimos que mais da metade dos países pobres são muçulmanos. 60% dos pobres do mundo são muçulmanos. E 80% dos refugiados do mundo são muçulmanos, especialmente depois da guerra que aconteceu na Síria. Portanto, é um grande mito nós acharmos que todo muçulmano é rico. Mito número 4. Islamismo é só uma religião. Islamismo é meramente uma religião. Você acha que o judaísmo é só uma religião? Qual é a nacionalidade das pessoas nessa foto? É possível assegurar, sem medo de errar, que todos eles são israelitas, independente do país ou povo de origem?
Você acha que todos eles são judeus? Na verdade, então, a primeira identificação deles é judeu. Depois é que vem o seu país de origem. Por isso nós temos judeu americano, judeu brasileiro, judeu polonês, etc. O mesmo ocorre com o islamismo. Todo muçulmano é primeiramente vinculado à comunidade islâmica internacional. A nacionalidade, o local de nascimento, vem em segundo lugar. Mito número 5. Todo muçulmano é devoto. Muita gente admira os muçulmanos porque aquela imagem que eles têm dos muçulmanos é que todos eles levam o islamismo muito a sério. Mas isso é um mito. Uma parcela considerável dos muçulmanos não leva o islamismo a sério em suas vidas. Muitos são islâmicos, são seguidores de Mohammed apenas por tradição, outros por medo, outros por acharem que Deus vai castigá-los. Enfim, a parcela que de fato leva o islamismo a sério, que é de fato devota, não é tão grande quanto nós pensamos. Essa foto foi tirada por um dos nossos trabalhadores que está no campo. Ele estava na rua num dia em que os muçulmanos estavam se dirigindo para a oração de sexta-feira. E ele percebeu que esse homem vinha com o seu boné tradicional, ocidentalizado, até se aproximar da mesquita. Quando foi se aproximando, ele tira o boné tradicional e coloca a sua cobertura muçulmana. Mito número 6. O mundo muçulmano é unido. Muitas pessoas veem reportagem a respeito da Liga Árabe ou fotos como essa a respeito da Liga Árabe e pensam: o mundo muçulmano é unido. Grande mito. Assim como no mundo evangélico, no mundo muçulmano há milhares de denominações diferentes. É claro que existem correntes, por exemplo, os sunitas, os xiitas são correntes, mas mesmo entre eles, mesmo entre os sunitas e os xiitas, há muitas denominações, há muitas lideranças, há muita diferença. Muitos líderes são completamente diferentes e creem em coisas, embora basicamente sejam as mesmas, diferentes. Há o islamismo chamado islamismo popular, por exemplo, na África, que se mistura com as crenças, com o animismo africanos, em muitos países, em muitas etnias, o islamismo está completamente misturado com as crenças daquele país, daquela cultura, daquela etnia. Aqui nós temos alguns exemplos. São exemplos tão simples, mas dá para nós entendermos essa questão da unidade, deste mito da unidade do islamismo. Ali nós temos 4 bonecas, 2 tipo Barbie. Nós podemos dizer que as de preto seriam da Arábia Saudita, Emirados Árabes e etc. As 2 bonecas da direita são da região da Indonésia e da Malásia. Depois, uma foto de crianças do Golfo Pérsico. Nós já vemos nas vestimentas a diferença. E embaixo, 4 mulheres muçulmanas. A primeira de cima à esquerda, da região da Indonésia, da Malásia.
Depois, provavelmente, uma mulher da Arábia Saudita. Embaixo, de azul, uma mulher da Índia, de Bangladesh, talvez do Paquistão. E à direita, a última, uma mulher do Afeganistão com a sua burca. Mito número 7. O problema com o Ocidente é religioso. O problema dos muçulmanos com relação ao Ocidente vai muito além, mas muito além das questões religiosas. O problema está relacionado com a nossa cultura, que agride os muçulmanos. Por isso, há muitos preconceitos dos muçulmanos com relação aos cristãos. As cruzadas. As cruzadas deixaram uma ferida muito grande no mundo muçulmano. Os chamados cristãos daquela época usavam a cruz como símbolo de reconquista e levaram o terror, a destruição, a violência e morte para milhares de muçulmanos. Hoje em dia, a cruz, que é símbolo do amor e da reconciliação oferecida por Deus em Cristo Jesus, tornou-se símbolo de ódio, de guerra e de morte para muitos muçulmanos. Os Estados Unidos. Muitos muçulmanos consideram os Estados Unidos o maior país cristão do mundo. Portanto, tudo que eles recebem daquele país, eles relacionam diretamente com o cristianismo. A maior fonte de influência dos Estados Unidos é Hollywood. E o que Hollywood exporta? Exporta para o mundo todo, filmes que retratam a decadência moral do Ocidente. Para esses muçulmanos, o cristianismo é exatamente o que Hollywood mostra. E o que Hollywood mostra? Sexo, drogas, imoralidade e impurezas de todo tipo. Para eles, os homens e os governos ocidentais não passam de imperialistas que querem lutar para destruir o islamismo. E as mulheres? As mulheres são vistas como levianas, imorais e prostitutas. Com relação aos alimentos, muitos muçulmanos creem que os cristãos comem aquilo que mais imundo existe no mundo, que é o porco. Porco. Os muçulmanos, em geral, menosprezam os cristãos por causa disso. Um muçulmano não toca em porco, quanto mais comer. Os muçulmanos também não podem ter cachorro, porque um dia o cachorro mordeu o profeta e foi amaldiçoado pelo profeta. E por isso nenhum muçulmano tem cachorro. E eles percebem que aqui no Ocidente as pessoas gostam do cachorro, gostam de cachorro. Até dizem que o melhor amigo do homem é o cachorro. E o muçulmano não pode compreender isso. Nas questões religiosas, os muçulmanos creem que a Trindade é formada por Deus Pai, Deus Mãe e Deus Filho. Ou seja, por Deus, por Maria e por Jesus. E eles argumentam erroneamente, preconceituosamente, que os cristãos cometem a terrível blasfêmia de dizer que Deus teve relações sexuais com Maria para que Jesus fosse gerado. Portanto, aqui está um pequeno
resumo a respeito do islamismo e do mundo muçulmano. É uma pequena amostra. Eu espero que isso tenha aguçado a sua curiosidade e o seu desejo de conhecer mais e melhor o mundo muçulmano e o islamismo, para que você seja um instrumento eficaz e bem informado nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo.